John Piaget, ideias de Jean Piaget sobre o estudo do desenvolvimento da criança e sobre educação têm influência no mundo inteiro. Ele utiliza a expressão epistemologia genética para descrever seus estudos sobre o desenvolvimento do conhecimento em seres humanos. Suas pesquisas levaram à teoria do conhecimento. Este filme foi realizado na Suíça em 1977, exatamente da forma como Piaget o imaginava. Ele discute suas ideias, esclarece mal-entendidos e mostra algumas de suas experiências clássicas com crianças. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer algumas palavras sobre a ideia central de nossa epistemologia genética, porque ela é quase sempre mal entendida. Um empirista e até um neobehaviorista. Assim fez Bernheim, que sustenta que o conhecimento parte da ação exercida sobre o objeto. Ora, uma ação exercida sobre os objetos é algo totalmente diferente de um conhecimento retirado dos objetos. Outros me consideram um neomaturacionista ou até mesmo um inatista, uma vez que introduzo a ação do sujeito. O que eles esquecem é que a ação do sujeito é justamente uma ação sobre os objetos. Consequentemente, o que se dá é uma interação e não uma ação no sentido único. Em outras palavras, empirista nem natista, sou construtivista. Eu penso que o conhecimento se realiza através de construções contínuas e renovadas por uma interação com o real. Não são pré-formadas. Existe uma criatividade contínua. Gostaria de mostrar a razão pela qual o conhecimento não se encontra pré-formado nem no sujeito, nem nos objetos. E sim, o que existe é uma auto-organização e, consequentemente, uma construção e uma reconstrução contínuas. E por que não sou um empirista? O empirista pensa que o conhecimento é uma espécie de cópia dos objetos. Uma cópia funcional, como dizia Rowe. Ora, o conhecimento não é nunca uma cópia. O conhecimento é sempre uma assimilação. Isto é uma interpretação por integração do objeto às estruturas anteriores do sujeito. O melhor exemplo que poderíamos dar para justificar essa tese é o estudo do desenho na criança. Um desenho é, por definição, uma cópia de um modelo. O que observamos na criança pequena é que ela não desenha o que vê, desenha a ideia que tem. Desenha o que sabe, ou seja, uma interpretação do objeto, e não o objeto enquanto observável e perceptível. Vejamos o exemplo de um losango. Mostro o modelo e peço à criança para copiá-lo. Para a criança, o losango é um quadrado com pontas. Vejam o resultado. O que ela desenha é um quadrado com uma ponta para cima e com uma ponta para o lado. Agora vejamos uma primeira experiência. Uma pequena criança, Emanuele, de 3 anos e meio, vai nos fazer a cópia de um triângulo. Take a good look at it, huh? Dê uma boa olhada no desenho. Like that? Está como você vê o desenho? Sim, ele tem uma ponta aqui. Little what? Uma ponta aqui. Ela concebe o triângulo como uma espécie de quadrado, ao qual acrescenta 3 pontas. Pontas estas mais arredondadas que pontiagudas, mas que representam, como ela mesma disse, 3 pontas. Em outras palavras, criticar o empirismo. O conhecimento não é jamais moldado unicamente a partir dos observados.
não consiste em observáveis puros, e sim em interpretações por assimilação a estruturas anteriores. Por outro lado, por que razão não devo ser considerado um natista ou um a priorista? Tomemos a história da ciência. A história da matemática inteira é uma construção contínua. Tomando os números naturais 1, 2, 3, 4, etc., veremos que foram necessários séculos para se chegar ao conjunto dos números inteiros, incluindo os negativos. Se tomarmos o exemplo dos racionais, tivemos que esperar por Pitágoras para chegar aos irracionais. Isso significa que tais conhecimentos foram construídos e não pré-formados. Se acreditássemos pré-formados, como faz Chomsky em sua ingenuidade ideológica, teríamos que aceitar que as matemáticas já se encontram presentes de forma implícita ou inata no próprio bebê. E não apenas no bebê, no animal também. Teríamos que ir até os invertebrados e protozoários para chegar à origem das matemáticas. E, na realidade, observamos nas crianças que as matemáticas são construídas através das ações do sujeito. Elas procedem da coordenação das ações do sujeito, da lógica da ação do sujeito. Sob esse ponto de vista, a criança precisa construir tudo, até mesmo o que nos parece mais evidente. Vejamos agora um pequeno exemplo, uma experiência. Nós vamos mostrar à criança um barbante que apresenta a seguinte configuração. Perguntamos o que acontece se puxamos desse lado. Ela entende que se o comprimento aumenta deste lado, diminui daquele. Aparentemente, a criança entendeu tudo. Agora, se perguntamos se o comprimento total é igual nas duas situações, ela negará a conservação, como veremos numa experiência que faremos adiante. A criança nega que seja o mesmo comprimento total, embora entenda parte da transformação. O fato de uma conservação tão elementar não ser construída antes dos 7, 8 anos mostra a diferença entre o inato e o que vai sendo pouco a pouco elaborado, construído e organizado pelo sujeito. Put it there. Will it be just as long? Yeah. Is that okay? Yeah. Now listen to me. Now the two strings are just as long? Os Okay. dois barbantes são do mesmo tamanho? Now this. A criança responde. If I pull this string like this, what's going to happen? O que vai acontecer se eu puxar essa ponta aqui? And that will be little. Where will it be little? There. And where will it be big? There. Okay. There it will be big, and here it will be little. Okay. Aqui será grande e aqui será a parte pequena do barbante quando eu puxar. There. Is that right? Está correto? Now tell me this. Diga. You string from this end to this end. Is it still just as long as that one, or is it not? Acho que os dois barbantes são do mesmo tamanho? A criança responde que não. Not just as long as that one. Okay. Insiste dizendo que não. Put this one back as it was before. E se eu colocar de novo na situação anterior? Be like this. This one. Aí sim, aquele será como este. There. Yeah. Where will the little part be? There. Okay. So we pull like that. And now, E colocando nesta situação, then to that, este barbante agora é do tamanho deste? Ah, agora está do mesmo tamanho. pull again. There. Then. Se eu coloco novamente desta forma, aí não. Aí falemos agora um pouco sobre as estruturas operatórias. Eu as entendo como sistemas de transformações exercidas pelo sujeito e, portanto, o prolongamento das ações do sujeito. Estas transformações podem compor-se entre si, levando a um sistema fechado. Por exemplo, uma classificação, uma seriação, ou uma matriz e assim por diante.
As operações eu as definirei como transformações ou ações do sujeito. São reversíveis, por exemplo. A soma, seu inverso é a subtração. Estudamos longamente as estruturas desde estágios anteriores à linguagem e a partir da formação da linguagem. Uma objeção que continuamente nos é feita, principalmente pelos anglo-saxões, é que a estrutura existe apenas no espírito do observador, do psicólogo, que não existe como tal no espírito da criança. A essa objeção tem uma resposta que me parece adequada. Eu defino a estrutura como sendo o que a criança sabe fazer e não o que pensa sobre o que faz. Obviamente, a criança não faz tal teoria de uma estrutura, e sim executa ações. E constatamos que o que ela sabe fazer nas suas ações é bem coordenado. E, sobretudo, que isso lhe permite fazer deduções que não conseguia fazer anteriormente. Adiante veremos um exemplo da seriação. Em outras palavras, a estrutura é um conjunto de poderes coordenados que o sujeito adquiriu e cujas leis o teórico pode formular abstratamente. Mas no espírito da criança, isso não é nada abstrato nem teórico. É um conjunto de seus poderes coordenados entre si. Veremos a seguir como se constitui uma estrutura, a seriação. Is it stiff? Would you call them stiff? Yes. They're like stairs, aren't they? Okay. I'm going to give you these six here, and you try to put them together so they make stairs. Okay? Put them there, okay? Good. Ela pede que a criança forme uma escada com bastões de tamanhos diferentes. As crianças pequenas de nível pré-operatório, anterior às operações concretas, fazem apenas pares, pequenos e grandes. O primeiro dos sujeitos, Bárbara, de 3 anos e meio, faz exatamente isso. Little ones go there. The little ones go there? And the big ones? There. Well then, put them... Can you tell me once again, a little louder? Big one here, the big one here, big one here, big one here. Pede para ela identificar quais são os maiores e os menores. Ela mostra que todos são maiores. That's fine. Agora a experiência com uma criança de 6 anos e meio. E ela começa uma série de ensaios, procurando partir do bastão menor para o bastão maior. É um processo de ensaio e erro. Matilde, 6 anos e meio, chega por tateios, ensaios e erros a uma seriação correta, partindo do maior para o menor. Ele não tem um programa no momento em que começa a construir a sua série. Ele aproxima-se da estrutura, mas ainda não a atingiu. Fine. Have you finished? Yeah. How did you do it? Como é que você fez isso? We just have to take the littlest one right up to the biggest one. Where's the littlest? Estou procurando os maiores e os menores. This one? And the biggest one? Qual é o maior e o menor? First I'm going to stand them all up and see which one is the biggest.
Agora a Catarina, de 9 anos, começa procurando qual é o maior de todos eles. E repete o processo para determinar o maior na pilha restante. E assim constrói a série muito mais rapidamente do que Matia. Can you tell me what you did? Você pode me dizer? Well, first I looked at which one was the biggest. Primeiro eu comecei procurando qual era o maior. E repeti a operação. And then I saw that it made stairs. That's there. So I put that one after. And there it was. A Catarina, de 9 anos, possui estrutura. Ela utiliza um método operatório para construir a célula. Ela diz: olhei qual era o maior, em seguida o que ainda era o maior, e assim por diante. Ela sempre escolhe o maior dos que sobram. Em outras palavras, desde o início da construção da série, ela tem um método exaustivo e não precisa de tapeio. A aquisição de uma estrutura ela é capaz de chegar a conclusões novas sobre as quais jamais havia pensado. Seven? Seven. You counted them fast, hmm? Yes, I did 3 plus 4 if I look. And how many of the 6 are there that are smaller than this one? Quantos objetos existem menores do que esse? 7 again? 7 outra vez. No. Por que você sabe? You didn't count? I didn't count. Eu não precisei But contar. no, because there are 7 in the strip. And it's Há easier to 7 nessa estrutura. Poderá haver 7 da outra forma. think. É a mesma coisa, né? Como vocês acabam de ver, perguntamos a Caterine quantos elementos maiores do que menor existem. Ela os conta. Em seguida, escondemos parte do material e perguntamos quantos elementos menores do que o maior existem. Ela não precisa contá-los, deduz rapidamente que são os mesmos elementos. Responde 7, uma vez que já havia contado 7 na outra direção. Vocês podem ver aqui que a estrutura não é simplesmente uma construção de uma organização serial, mas que permite que a criança realize deduções sobre as quais jamais havia pensado, uma vez que jamais se havia feito esta pergunta. Take this one away. That makes a staircase. That makes a littlest staircase? Yes, that one's big. And that's the little one. Agora a experiência com o Renault What's 4. this one? Biggest? Yes. Este é o maior? How many of them are smaller than it is? Can you count them? Ele precisa contar para descobrir os menores. 4. 4? 4 that are littler than the biggest one? No, 3. 3. And this one? It's the littlest? Yes. Esse é o menor? Okay. Look, Renault. Agora vai cobrir os objetos e vai perguntar a ele outra vez. Quantos maiores existem? 1. 1? It can't be. Eu não posso ver. Can you tell me without seeing? No. You don't know. Well, Você saber porque ele não está vendo. more bigger than it is. Then this one? All of them. Constatamos que este sujeito, chamado Renault, que tem 4 anos, é incapaz de responder esta pergunta, cuja resposta parece tão evidente tanto para nós como para a Catarina. Renault não entende que na sua série de 4 elementos há 3 maiores do que o menor e que, reciprocamente, há 3 menores do que o maior. Se os conhecimentos não se encontram pré-formados no objeto, como afirma o empirismo, ou no sujeito, segundo o inatismo, há então construções sucessivas.
Desse ponto de vista, o desenvolvimento da inteligência aparece como uma série de construções que prolongam a embriogênese, que prolongam a epigênese e a formação de estágios, ou, se vocês quiserem, níveis. O primeiro se manifesta antes da linguagem, é o nível da inteligência sensório-motora. A seguir, o nível das primeiras representações, com o aparecimento da linguagem, mas sem chegar ainda às alterações como definidas anteriormente. É o período pré-operatório, exemplificado nas entrevistas que vocês viram sobre seriações. Mais tarde, temos o nível das operações, que chamaremos concretas, pois se apoiam em objetos manipulados ou manipuláveis pela criança. E, finalmente, o nível superior. A criança pode raciocinar tanto sobre hipóteses como sobre objetos. São as operações formais. Para estudar esses estágios, apresentaremos à criança séries de pequenos problemas. Problemas de seriação, como já vimos. Problemas de volume, como veremos adiante. Estes problemas são absolutamente novos para a criança, que nunca havia pensado a respeito deles. Antes de se encontrar frente a frente a um psicólogo, nunca havia pensado sobre essas perguntas. Poder-se, então, esperar uma diversidade infinita de respostas por parte da criança. Respostas que seriam múltiplas, dispersadas e, sobretudo, as inventadas ad hoc em cada situação particular, cada particular. Pelo contrário, o que há é de surpreender, e esta surpresa eu a tenho há 50 anos, desde que trabalho nesta área. O que há de extraordinário é que, com as mesmas idades, crianças de um mesmo meio, tendo por meio a coletividade adulta, crianças de uma mesma idade vão dar, ao grosso modo, sempre as mesmas respostas. Há uma convergência admirável que vocês viram com a seriação, por exemplo, poderão vê-la com todas as crianças pré-operatórias. O segundo fato surpreendente é que encontramos, claro que existem diferenças de uma idade para outra, mas encontramos sempre a mesma ordem de sucessão. Esses estágios são sequenciais. É necessário passar por um para atingir o seguinte. As ideias, é claro, podem variar de um meio social para outro. Inúmeras experiências de psicologia comparada foram realizadas em sociedades diferentes da nossa. Na África, com índios, da América do Norte, na Ásia, etc. Encontramos sempre a mesma sucessão. As idades podem variar em função do meio. Por exemplo, um exemplo desta variação são as pesquisas realizadas no Irã. Para os alunos do Teherã, as idades são as mesmas que para os alunos de Genebra. No entanto, as mesmas perguntas feitas a crianças do campo ou da montanha geram respostas que apresentam um atraso de aproximadamente 3 anos em relação à população urbana e escolarizada. Mas a ordem de sucessão é sempre a mesma, ou seja, encontramos os mesmos estágios. Gostaria agora de ilustrar esses estágios mostrando a sucessão de reações frente a um problema. Reproduzir um volume, casa ou edifício, cuja base varia. Cardboard? We'll say it's the ocean. You know the ocean? Have you ever seen the ocean? In the ocean, we put some iron. Existem algumas ilhas no oceano, elas vêm da criança. Tem, inclusive, uma delas muito grande, de repente.
Numa das ilhas eu construo uma casa. Você está vendo que ela está nos limites da ilha. Now, what I'd like for you is these blocks, you build a house too on that island here. Eu gostaria que você construísse numa outra ilha com esses blocos That house is just uma casa. E gostaria que essa casa tivesse o mesmo espaço que esta. just as much. Que tenha tanto espaço quanto esta. You can play more. Yes, that's fine. Yeah. It's the same house? É a mesma casa? Room in the two houses? Yeah. É o mesmo número de quartos? De espaço? Como é que você sabe disso? You can lift that one if it helps you. You can pick it up. Show me. Você pode levantar. Yes. I didn't mean like that. Okay. But show me how you see there's just as much room in the two houses. Mostra como é que existe o mesmo número de quartos nessa casa que naquela. E ele mostra porque tem a mesma altura. Much room in them? Yeah. You're sure? Não está certo disso? Constatamos que este sujeito, 4 anos mais jovem, não tem ideia de volume. Entende bem que tem que fazer uma casa no mesmo espaço, o mesmo tanto de espaço, como dizemos em linguagem infantil, mas ele tenta simplesmente fazer uma casa de mesma altura. A ideia de uma igualdade unidimensional lhe dá uma impressão de uma igualdade total. Uh-huh. So there has to be just as much room in the house you build as in that one. Ela repete a experiência com 35 anos. Whatever you want, whatever you think. Do you think there's just the same room, or is there more room here or more here? Ela pergunta se há mais espaço, mais quartos nessa casa do que naquela pequena. E se você tiver que construir mais, construa. Do you think that there's just as much room there and there, or not? Você acha que existe o mesmo número de quartos, de espaços aqui? No, because there's uh-huh. Very good. So what would you want to do? Acho que não, porque Then make it bigger. On this side? eu tenho que fazer maior deste lado. Mas dentro d'água? Não. Então como é que você pode fazer uma casa maior? Eu não sei como fazer. A minute ago, you told me there isn't just the same room in these two houses. Não é o mesmo número. No. Como é que você vai fazer então? Where is there more room? Onde é que existem mais quartos? You have to make more room in the other house. Se você tiver que construir mais quartos na outra casa, como é que você deve fazer? On top of them. Sobre ela. Okay. Você gostaria de fazê-lo? Então faça. A criança compreendeu que as duas casas não são iguais e que ela tem que construir mais alguma coisa na que ela havia iniciado. So, you think that's okay now? Você pensa que está tudo ok agora? A little bit more. A bit more? Go ahead. Um pouco melhor. Eu preciso mais.
You want me to help you? Não vou ajudar você, senão você vai cair, né? There. You want to put some more, or do you think that's enough? Você quer colocar mais ou acha que é bastante? Isso é bastante, né? Two houses? E agora as duas casas são iguais? Não. Como é que você sabe disso? Can you tell me how you know? Você pode me dizer como é que você sabe disso? No. Não. You're sure that there's just as much room, or not absolutely sure? Mas você está absolutamente certo ou não está absolutamente certo? Much O room. que você pensa a respeito? What makes you think that? Because it's high enough. Porque esta é maior. Como entende que o mesmo volume não é a mesma altura, mas não demonstra certeza, ultrapassa esta altura com simples compensações qualitativas, sem a mínima tentativa de medição. Agora a mesma experiência com uma tia de 6 anos e meio. Hmm. Okay. We'll straighten it out so it doesn't fall. So, there's just as much room as in this one. Existe o mesmo número de quartos que existe. I'd like you to be sure. Eu gostaria que você estivesse certo da resposta. What are you doing there? O que é que você está fazendo aí? Sure. That Agora way you're estou certo. sure? Okay. How are you sure? Como é que What did you do there to be sure? Well, faz você acreditar que está certo? Yeah. So that high. Ele constrói na parte de cima uma parte igual à superfície do teto, maior. Então ele acha que com isso ele resolve o problema. I got it right. It's just as high. No. It's at first, and then it's the same size as the square on top. Yeah. Is that Você it? fez foi colocar esse quadrado em cima. E você está certo Okay. disso. And that's how you're sure that there's just as much room? Yeah. E você está certo que existe o mesmo número de Matias, 3 anos e meio, nos mostra o início de medida. Entende que é necessário ultrapassar a altura do modelo. Isso não lhe causa nenhum problema. Mas as compensações qualitativas que faz são ainda insuficientes. Ele mede em cubos de unidade e só. Agora de dia com 10 anos, repete a mesma experiência. There's just as much room in the two houses? É o mesmo número de quartos, né? Okay. Mesmo How can we duas tell? casas. E como é que você pode me dizer isso? Fine. Três linhas, uma linha. Me explique melhor essa questão das 3 linhas. Fine there. Uma grande linha aqui. Yes, straight on this side, maybe. Mostre desse lado as linhas que você vê. Three. São as mesmas 3 linhas. There's three lines on top, and I can put them there. Yeah. Can you show me the lines on top? Can you put them there? Você pode me mostrar as mesmas linhas que você viu do lado no topo? So the last three are these three lines? Yeah. Okay. And then the first one, that's to make it as high as the house? Yeah. A primeira parte que você fez foi construir um lado da casa. Houses? E agora, existe o mesmo número de anos? Não, porque eu não fiz a mesma coisa para os outros lados. Eu tenho que colocar Three more. 3 mais. There. What do they represent, those three more? O que esses 3 Can you show me on those representam? what they represent?
15 não estão estimados. And I put 3 more. Eu colocarei mais 3 agora. They represent this side. E que vão representar este lado. That one, that. I only have 3 lados. E falta apenas a representação do outro lado. Okay. That's that side? Yeah. É este lado que você representou. O pequeno Didier, acabamos de ver, tem 10 anos. Ao contrário dos outros, ele realiza algumas medições. Decompõe o volume em superfície, mas ainda comete alguns erros. Para ele, 3 cubos representam uma superfície, quando na realidade seriam necessários 12. I'm counting so it has the same volume. Yeah. Essa jovem tem 12 anos e vai fazer o mesmo problema. 4 times 9 cubes to make that. Ela 4 times 9 cubes. 9 cubos para reproduzir. Slice. Yeah. Show me the slice. All right. All the way around. And then there have to be 4 to make the whole build good. Para construir o edifício precisa. Finalmente, a jovem Popov decompõe o volume em fatias e relaciona estas fatias com os andares. Realiza assim uma quantificação numérica, ou seja, uma medida. Executa também a multiplicação: 9 cubos por fatia, 4 andares, o que é igual a 36 cubos para obter o mesmo volume. O problema está assim resolvido. Como vocês veem, foi resolvido por etapas que são fáceis de caracterizar. Etapas que encontraremos de modo muito geral com todos os nossos sujeitos nesta mesma tarefa com a mesma técnica. O primeiro fato notável no desenvolvimento do conhecimento é, evidentemente, sua criatividade. Ao ver tudo que o bebê, antes de começar a falar, durante os primeiros 18 meses de sua existência, consegue construir a nível do objeto permanente, do espaço e do tempo, da causalidade. Ficamos estupefatos com a quantidade de construções espontâneas que não são ditadas pelo objeto. O mesmo vale para a construção das estruturas operatórias das quais falamos anteriormente. O segundo fato notável é a regularidade e a generalidade dos estágios dessas construções em sua sucessão. Como dizia, reencontramos sempre os mesmos estágios e a mesma sucessão. Tais fatos trazem determinados ensinamentos. Em primeiro lugar, para a psicologia, explicar um fenômeno psicológico é descrever sua formação. Como diz a psicogenese, me parece ser o terreno da explicação em psicologia. Em segundo lugar, é claro, as possíveis aplicações pedagógicas. Em terceiro lugar, há um grande ensinamento epistemológico. Vendo como se constrói o conhecimento, podemos entender melhor sua natureza. Estamos atualmente redigindo um livro, eu e meu colega Garcia, que é um grande físico, onde pesquisamos os mecanismos comuns entre a construção dos conhecimentos elementares na criança e a construção dos conhecimentos em geral na história das ciências. Estes mecanismos comuns existem. Basta pensar nas conservações, nas estruturas operatórias, nos modelos de abstração, etc. Continuamos também nossas pesquisas. Ainda temos muito a fazer. Estamos estudando atualmente a maneira pela qual um conhecimento adquirido recentemente pode abrir sobre novas possibilidades, produzir novos conhecimentos. Estamos estudando também
de que maneira esses novos conhecimentos tornam-se depois necessários. Em outras palavras, de que maneira se elabora a necessidade lógica e lógico-matemática.